Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Nós tivemos um probleminha técnico aí, coisas do Instagram. Aí estamos reinicializando a live, certo? Só que dessa vez eu tô aqui pelo perfil e Bruno vai entrar com o perfil dele. Então, Bruno tá entrando e a gente vai iniciar a live sobre a formação. Espera o Bruno entrar aqui. E aí, Brunão? E aí, Sérgio, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo também? Tô ouvindo também. Eu já até tinha começado o assunto, tinha rezado, se quiser rezar aí rapidinho, pra gente retornar. Tá bom, então vamos rezar uma Ave Maria rapidinho para a gente acalmar o nosso espírito, né, e retornar Uhum, à live. beleza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Beleza, eu tava falando, comecei falando das diferenças das amizades que a gente tem hoje em dia, né? A criança, ela faz amizade por qualquer motivo, né? Você mora na mesma rua do seu vizinho, e esse é o motivo de vocês serem amigos. E fazem amizades com os colegas de escola porque estudam na mesma sala. Depois fazem amizades com os colegas de faculdade porque estudam também, fazem o mesmo curso. Então, essas amizades iniciais da vida humana, elas têm a, o fundo, né, assim, o motivo, coisas em comuns. E o que a Santa quer vir a ensinar, né, que o Frei vem também nos falar, é que as amizades elas devem ter como fim comum a Deus, né? As amizades devem ser aquelas amizades que nos levam a Deus. Ou seja, devem ser amizades espirituais, que é o nome desse capítulo aí, e é disso que a Santa vai falar. Quer comentar alguma coisa? Vamos lá. Santa Teresa d'Ávila, é bom a gente sempre ter em mente que ela escreve para religiosas, né? Então, existem coisas que convêm para os religiosos e coisas que convêm para os leigos. Então, no entanto, quando Santa Teresa d'Ávila ela fala de intimidades, de amizade, ela fala de amizade no sentido de intimidades. Então, é interessante notar que, do ponto de vista de Santa Teresa d'Ávila, a amizade ela deve ser entre pessoas que buscam a Deus e tentam servi-lo, né? Então, enfim, mas dando continuidade, Bruno. Eu falei também que ela fala assim, né, que a grande mal é estar a alma só entre tantos perigos, ou seja, uma alma que não tem a amizade, não cultiva amizades espirituais, ou seja, uma alma que cultiva amizades que tem como foco outros desejos, né, outras vontades, ela está sujeita a grandes perigos, né? Ela principalmente a abandonar a caminhada, né? Abandonar o caminho da fé, o caminho espiritual, para se voltar a caminhos, né, do mundo, caminhos terrenos. E aqui eu vou ler uma citação do livro, né, que está aí no nosso material, quem puder acompanhar. É grande, na verdade, a fraqueza da alma, especialmente no início da vida espiritual. Talvez, para encontrar a Deus, ela tenha se isolado de seu meio familiar e social. As consolações sensíveis e as facilidades dos primeiros dias deram lugar à aridez na oração. Isso aí é uma coisa que a gente falou muito na live passada, né? Que a gente falou de aridez e de deserto da vida espiritual. E você consegue, normalmente, no começo da caminhada, ter consolações, porque você está iniciando este caminho, ou seja, tudo é novo, tudo é belo, tudo é espiritual.
Mas quando você começa a ter os primeiros problemas, as primeiras aridezes, né? Você começa a sofrer a ausência, né? Então, continuando, né? E as dificuldades na prática da virtude. Como poderia permanecer fiel em seu isolamento? Mais tarde, quando Deus a sustentar com o que Santa Teresa chama de auxílio particular, ela poderá, quem sabe, suportar a solidão. Enquanto isso, a companhia e a ajuda dos outros lhe são certamente necessários. Ou seja, mais tarde, que a santa vem falando, esse auxílio particular são as moradas superiores, as moradas a partir da quarta morada, onde Deus ele vem agir de maneira ativa na alma e a alma age de maneira passiva. Então, o que a santa quer dizer? Que enquanto a alma não se encontra nas moradas superiores, ela precisa de amizades espirituais, né? E o que é que isso quer dizer? Né? Que todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, seja de seus amigos, de seus familiares. E se a pessoa tem por interesse, tem por vontade, né, seguir o caminho na vida espiritual, ela deve sim cultivar as amizades espirituais. Agora, quando a alma ultrapassa essa primeira fase e já se encontra nas fases superiores, né, ela é capaz de sobreviver sozinha, porque ela tem a intervenção direta, né, o auxílio particular de Deus para essa caminhada de superar essas aridezes, né, e esses problemas. E eu vejo muito isso em Santo Agostinho. Né? Eu estou lendo as Confissões e ele fala muito de amigos dele que eram maniqueus, né, e que foram abandonando junto com ele o, o, as heresias, né, que se praticavam na época, e esses amigos o ajudaram a se converter. Né? E quando ele se converteu e se batizou, e os amigos tinham a vontade, né, uma grande vontade de viver a vida monástica, né, de se isolarem. Isso só é possível, né, como a gente está falando, quando a alma já vai avançada. Então, o Santo Agostinho, que é um grande doutor da igreja, precisou de amizades espirituais. Precisou de ter colegas que queriam a mesma coisa no começo, para não retornar aos braços, né, das paixões que ele tinha na vida dele. Outro exemplo muito famoso também, Bruno, era a própria amizade entre São Francisco e Santa Clara, né? Exatamente. São Francisco de Santa Clara provavelmente não teria conseguido êxito na sua caminhada, e talvez São Francisco também, se não tivessem tido um ao outro, né, para suportar e dar força. Então, seguindo aqui, a gente fala, né, o próprio Deus se submete a isso, à necessidade de amizades espirituais. Como é que Deus se submeteu a isso? Ele colocou Jesus Cristo na Sagrada Família. Ele poderia ter separado Cristo, ter feito ele nascer sozinho de um. Ele era Deus, ele poderia apenas surgir no Surgir. deserto, né? Pronto já para ensinar, mas não, ele colocou Cristo no seio da Virgem para que ele tivesse convivência não só com seus familiares, com toda a sociedade ali daquela época, né? Tanto é que quando a gente está meditando lá a perda do encontro do menino Jesus no templo, né? Eles vão em uma comitiva e Maria e José só dão falta de Jesus mais tarde. Por quê? Porque era comum que as crianças elas andassem com todos os seus parentes, né? Todos aqueles que eram de sua casa, né? Da sua linhagem. E isso era algo comum. Então, o próprio Deus teve uma vida de amizades espirituais. Isso no início e no final, com os apóstolos, com Marta e Maria e Lázaro, todos aqueles amigos que ele cultivou em sua vida, né? São pessoas que eram benquistas e que procuravam a, serem santos, né? Eles procuravam servir a Deus e ao encontrarem aquele mestre, o grande mestre do mundo, né, que é Jesus Cristo, eles foram amigos de Cristo. Tanto é que aquela famosa frase que ele diz, né, já não chamamos de servos, mas sim de amigos, né? Ou seja, eles alcançam uma amizade espiritual com o Verbo encarnado.
É interessante isso que você falou também, Bruno, sobre essa questão de Nosso Senhor ter tido uma família, porque a família talvez seja uma das maiores expressões de amizade, né? Ou teoricamente deveria ser, né? É, Quando as monjas elas deixam a casa dos pais e elas vão seguir a vida religiosa, nos mosteiros elas ganham uma nova família, né? Que são as outras irmãs. e são pessoas Mesma que coisa querem a com os mesma coisa, né? frades. Exatamente. São pessoas que têm por finalidade chegar aí no céu, né? Então, nossa santificação não pode ser um produto apenas de nossos esforços pessoais. Depende muito dos nossos esforços, mas é necessário, né, a participação de pessoas de nossa convivência, nossos amigos e familiares, porque ninguém nasceu sozinho, né? Ninguém surgiu da pedra, né? Todo mundo nasceu de algum lugar. Então, por mais que você tenha uma família que é anticristã e tudo, aquela família, ela lhe alimentou, ele criou, ele fez, né, homem ou mulher, e ele deu a substância para você poder procurar a santidade. Então, mesmo assim, você ainda tem, ninguém conseguiu sozinho, né? Todo mundo precisou de ajuda. É isso aí. É uma lei geral, né, que as dificuldades do início da vida espiritual fazem sentir de forma mais aguda, né? Ou seja, é tão verdadeiro que no começo da vida espiritual você precisa de ajuda. É uma lei geral, todos precisam de ajuda, né? Santa Teresa, ela teve N amizades espirituais, não só das monjas lá que ela tinha convivência lá no Carmelo da Encarnação, como dos padres confessores e dos dirigentes espirituais que ela tinha. Todos eles tinham por amizade com ela, né? Todos eles tinham por amizade espiritual com a santa. E ela precisou deles para poder avançar na caminhada espiritual e nas moradas. E aí, vamos seguir falar especificamente de Santa Teresa, né? As amizades que ela tinha na vida dela. Se vocês já leram ou já estudaram sobre Santa Teresa, ela perdeu a mãe muito cedo e ela tinha o costume de ler romances de cavalaria. Que romances de cavalaria são esses? São romances heróicos, né? Onde um personagem, um cavaleiro, né? Por isso que o nome é romances de cavalaria, praticava algum feito heróico ou vencia uma guerra ou derrotava um inimigo pessoal. Todos esses romances, né? Envolviam a imaginação da santa e ela encontrava nesses personagens desses romances, né, amigos. E não eram os melhores amigos, né? Apesar de não existirem, eram amigos que colocavam no coração dela vontades diferentes do que aquela de ser santa, né? E além desses romances que ela lia, ela tinha uma parente, né? Que o pai dela sempre quis que a educação dela fosse uma educação religiosa forte, uma educação religiosa robusta, e tinha uma parente que vinha visitá-la com frequência, né? E essa parente levava ela para os caminhos contrários, né? Fazendo os gostos, provocando suas potências inferiores, suas sensações, para que ela sempre quisesse estar tendo prazer, seja ele um prazer de brincadeira, um prazer culinário. Essa parente dela, ela só queria levar a santa para uma vida de lazer, uma vida de prazeres, né? E esse não é o caminho, né, correto de se seguir. Não, ninguém está aqui dizendo que prazeres e lazer são coisas ruins, mas quem quer ser santo tem que procurar as coisas de Deus. E muitas poucas as vezes que essas duas coisas se juntam. E os lazeres podem ser vazios e as coisas de Deus, em sua totalidade, são coisas alegres, né? Apesar do sofrimento, os santos eles sempre foram alegres, né? É uma das marcas de quem vive o Evangelho. Aí a santa ela
foi tirada pelo pai da convivência com essa parente, porque ele não podia proibir a parente de visitar a casa deles. Então, como é que você vai fazer? Eu tô escutando o eco mesmo, Sérgio. Será que é o teu microfone? Meu Estão falando aqui que minha microfone. voz tá com eco. Não sei, vamos testar aí. Aí eu vejo. Vou dar uma tampadinha aqui Quando ele vai enquanto tu falando, fala. tampa o microfone para ver se é isso mesmo. E agora, tá? Olha, é isso mesmo, sumiu o eco. Tá bom, vamos seguindo. Beleza. O pai dela afastou ela da parente, colocando ela para ser educada no convento de Agostinianas, né? Agostinianas aí, para quem não sabe, são as monjas que seguem a regra de Santo Agostinho, né? Que era o que ele quis viver, isso aí, quem acompanhou o que eu estava falando antes. Mas o eco ainda está aqui, rapaz, eu não acredito. Espera aí. Eu vou diminuir um pouco o volume. Veja aí. Fala aí. Oi? Não vi não. Agora passou. Pronto. O pai dela, né, para afastar daquela parente que era bem conveniente, que queria meio que perder a santa, né, coloca ela no convento de Agostinianas para ser educada, né? E ela encontrou lá naquele convento uma mestra muito virtuosa, que a ajudou a encontrar o caminho certo, né? E aí ela fala, né? Ela me contou que decidira ser monja apenas por ter lido as palavras do Evangelho. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ela me falava da recompensa dada pelo Senhor, a quem deixa tudo por ele. Essa boa companhia foi dissipando os hábitos que a má tinha criado, ou seja, essa monja virtuosa lá, agostiniana, foi limpando a santa dos maus hábitos que ela tinha sido criados pela parenta, né? Desintoxicando, né? Exatamente. Elevando o meu pensamento, né, a santa continua, no desejo das coisas eternas e reduzindo um pouco a imensa aversão que sentia por ser monja. Ou seja, a santa, a Madre Teresa, a mãe espiritual de quem reza, ela tinha aversão por ser monja, por causa dos romances de cavalarias e da amizade com essa parente dela aí que causava problemas. Então, olha só o grau que pode chegar de putrefação que essas amizades, as mais amizades podem criar. Uma das maiores monjas, se não a maior monja da história, tinha aversão por ser monja. E, graças a Deus, uma amizade, né? Uma amizade virtuosa, uma amizade espiritual que ela teve por essa monja agostiniana, a fez reencontrar, né? A perder a aversão e desejar ser monja. Ela decidiu, né, a partir desse relacionamento que ela tinha com essa monja agostiniana, decidiu por ser monja, né? E por causa de uma amiga chamada Joana, ela decide por entrar no Carmelo da Encarnação. Aí você vê como Deus age, né? Deus colocou essa amiga dela. Ela poderia ter sido agostiniana e poderia ter sido uma boa freira agostiniana. Mas por causa dessa amiga dela, né, dessa amiga Joana, que já era monja no Carmelo da Encarnação, a santa opta por entrar no Carmelo. E o resto é história, né? O resto é o que a gente está aqui vivendo hoje, né? E aí, todo mundo sabe que a conversão de Santa Teresa, assim, a segunda conversão, né, que é a conversão de quero ser santo de verdade, ela ocorre mais tarde, né? Então, quando ela entra no Carmelo, ela, mesmo cheia de boas intenções, ela sofre, né, como ela sempre sofreu durante toda a vida, com problemas físicos, né, problemas médicos, né, ela precisa de atenção, de cura, né? E aí ela vai para a casa da irmã para se tratar, né? Torna-se amiga do pároco, pecador público da cidade. Ou seja, ela vai se tratar na casa da irmã e começa a se confessar com o pároco da cidade da irmã. E este pároco, ele vivia em pecado mortal. Ele era amigado, né, nas palavras aí
pelo menos aqui no Nordeste a gente usa bastante aí essa expressão amigado, né? Quem é que vive junto com uma mulher sem estar casado, e padre não pode se casar no rito latino, então esse padre vivia com a mulher, tinha uma relação aberta, toda a cidade sabia, era público, e com tudo isso, ele ainda celebrava a missa e os sacramentos e vivia, né, um escândalo. E esse padre gostou tanto de Santa Teresa quando ela começou a se conversar com ele, que não só abriu para ela, né, contou para ela esse problema que ela não conhecia e ela teve um grande choque, mas através da amizade de Teresa, né, ele abandona essa relação é, é, errada que ele tinha com aquela mulher e vem a morrer um ano depois de conhecê-la, já arrependido, né? Ou seja, ela tirou aquele padre, aquele homem, da perdição eterna. Ele vivia em pecado mortal e provavelmente se arrependeu. Então, a amizade de Teresa, junto a esse pároco pecador público, né, que a gente pode dizer claramente, porque ele era um pecador público, ela converteu aquele padre e o ajudou a morrer fora do pecado mortal. Ninguém pode garantir que ele foi ao céu, pode ter ficado lá no purgatório, porque as penas temporais devem ter sido grandes, né, pelos pecados executados, mas ele escapou da perdição eterna, né? E quando ela volta pro mosteiro, ela constrói amizades, né, com as monjas e com os padres lá que iam ao mosteiro confessar as monjas, né? No material ela coloca, né, ao ter o primeiro arrobo, rezando o Veni Creator, né, que eu acho que todo mundo conhece, né? É um hino bem famoso, bem antigo também, né, já que a santa rezou o Veni Creator, né? Ela tem um arrobo, né, rezando o Veni Creator, que é um pedido do padre que a confessa, né, que ela está lá falando, e o próprio Cristo vai dizer a santa, né, já não quero que fale com homens, mas com anjos. Foram essas palavras ditas no fundo do meu espírito, a santa diz, né, essas palavras se cumpriram, pois nunca mais consegui permanecer em amizades, nem ter consolo, nem afeição particular, senão com pessoas que, pelo que percebo, amam a Deus e procuram servi-lo. Não tenham como agir de outro modo. Ou seja, quando Cristo. Isso é até uma coisa. Tá rodando lá. E Sérgio, não. Sérgio, voltou? Tá me ouvindo? Travadinha aqui. Beleza. Então, quem tiver. Estão ouvindo, pessoal? Posso continuar? Eu estou vendo o Sérgio direitinho aqui, eu acho que voltou, né? Então vou continuar aqui. O mosteiro lá de Encarnação, ele tinha livre acesso, né? Qualquer pessoa da cidade, para quem acompanhou lá as primeiras lives que a gente fez, Doug, ele tirou fotos do castelo lá em Ávila, né? E o Mosteiro da Encarnação era dentro da cidade. Então, ele era praticamente uma praça, né? O pessoal ia para lá, conversava com as monjas à vontade, né? Eles podiam conversar com as monjas à vontade. As monjas tinham servos, algumas monjas mais ricas tinham servos que as ajudavam, né, lá dentro do mosteiro, ou seja, era praticamente uma vida social normal da cidade lá de Ávila, né? E
quando Cristo fala com a santa, ela percebe que ela está perdendo o seu tempo, né? O tempo dela que é de viver em oração, fazendo, conversando, fofocando com as irmãs, com o povo da cidade. E aí, ela, ao receber esse arrobo, né, lá quando reza a fim do Espírito Criador, ela abandona por inteiro, né, a vontade e as conversas e amizades que não são espirituais. Né? E aí, ela começa a cultivar as amizades espirituais com algumas freiras e algumas pessoas da cidade que têm por intenção de viver uma vida espiritual verdadeira e forma, a partir desse grupo de amigos, esse pequeno grupo de amigos aí, quem assistiu o filme, principalmente o filme espanhol da história da vida de Santa Teresa, pode acompanhar. Ela tem as ideias da fundação do Carmelo Reformado, né, de criar o mosteiro de São José, lá em Ávila. Ela tem essas ideias a partir dessas amizades espirituais que ela mantinha, né? E aí ela fala, né? Porque de uns anos para cá não posso ver pessoa que muito me agrade sem desejar vê-la totalmente dedicada a Deus. Então, não só as amizades da santa são agora amizades espirituais, como quando ela encontra alguém que ela gosta, ou seja, quando ela quer desenvolver amizade com alguém, ela quer entregar essa pessoa a Deus. Ou seja, ou que ela entre no Carmelo, ou que ela viva fora do Carmelo uma vida santa, né? E aí a gente colocou no material alguns amigos, né, que a santa tinha, né? Esse era o Frei Garcia de Toledo, os frades Banhes, Mariano, Graciano, Ana de Jesus e Ana de São Bartolomeu, entre outros. Esses aí que são listados são amigos espirituais da santa. E aí, O próprio São João da Cruz também. São João da Cruz, né? A gente pode falar aí, praticamente todos os contemporâneos santos da época, né? Foram amigos espirituais da santa, né? Que ela não só se correspondia, quem tiver aí as obras completas, tem uma grande quantidade de cartas da santa que ela fala, e não fala nada além de Deus, né? Não fala nada além do amor, né? Ela sempre tratava somente de assuntos espirituais. E aí a gente vai entrar, né, agora na parte mais técnica do que a santa vem tratar de amizades, né? Ela fala de uma doutrina sobre amizades, ela divide as amizades em três partes, né? Que aí a gente vai falar agora mais para frente, né? E aí, iniciando pela importância, né? Todas as grandes decisões da Santa Teresa foram inspiradas, ou pelo menos apoiadas, por suas amizades, né? E os sentidos, o Frei vem completar, os sentidos são para a vida sobrenatural, aqueles que as raízes são para a planta. É através dele que recebemos o alimento. Ou seja, os sentidos que o Frei está falando são os sentidos inferiores, né? Os sentidos externos. Então, nós somos alimentados pelos sentidos, pela audição, pela visão, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que tocamos. Então, a santa ela era alimentada pelas amizades espirituais que tinha. Ela era alimentada por coisas boas, porque ela conversava coisas boas com seus amigos, ela via coisas boas com seus amigos. E aí a gente pode fazer o reverso, né? O que é que você conversa com seus amigos? Né? O que é que você vê com seus amigos? O que é que você faz? Como você alimenta a sua alma, né? Que tem essas folhas aí externas sendo alimentadas pelo mundo. Como é que você alimenta? Muitas vezes a gente não pode escolher o trabalho ou outras coisas, mas a gente pode escolher os amigos espirituais, aqueles que a gente vai dividir a vida. E aí... Inclusive, Bruno, Pois não. inclusive, muitas vezes, até nessa questão de luta contra o pecado mesmo, é muito comum a gente escutar assim, um pecado mortal, ele é precedido de um pecado venial. Mas o pecado venial, na maioria das vezes, ele é precedido de um consentimento nos sentidos. Então, é muito famosa aquela frase, os olhos são a janela da alma, né? Mas é verdade mesmo.
Porque você começa um consentimento por parte dos seus sentidos, aquilo se transforma num pecado venial e se desdobra num mortal. Então, essa vigilância dos sentidos, ela é realmente muito importante. E não só a vigilância dos sentidos, mas principalmente no que a gente está tratando hoje, a escolha das amizades, né? Que É. você escolhendo amizades que você sabe que não tem a menor intenção de lhe levar para o céu, né? De só quer conversar ou tratar coisas que não são coisas espirituais, você vai estar recebendo toda hora ali, sendo alimentado por coisas ruins, né? Sendo alimentado por coisas ruins. É diferente de uma pessoa que já está firme na fé, né? Que é aquela pessoa que está tão firmada que é capaz de ir tentar converter suas antigas amizades, né? Porque ela já largou, já viu que é verdadeiro e agora ela vai tentar chamar os outros. Mas como a gente está aqui falando de principiantes, né? Aqueles que ainda não chegaram ainda às quartas moradas, então todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, principalmente com as amizades, porque você é muito suscetível, né? A pessoa, todo mundo é suscetível aos seus amigos. Por quê? Porque você tem um querer bem, um amor natural. Porque os amigos são aqueles se você tem alguma relação, você tem algum gosto inicial. Ninguém faz amizade com quem você não Um gosta. afeto, né? Exatamente. Esse afeto ele é capaz de baixar algumas barreiras que a pessoa pode ter até levantado para não cair em pecado, né? Esse afeto ele pode abaixar essas barreiras, né? Então, compreendemos então a influência que pode ter sobre o desenvolvimento da vida sobrenatural, ou seja, o desenvolvimento. A gente não está falando de vidas consolidadas, vidas que estão lá na frente da caminhada, né? Da vida sobrenatural, o meio, o ambiente onde se movem os sentidos e, sobretudo, as amizades que os afetam de maneira mais profunda e mais constante. A alma que começa será, via de regra, mais sensível a esta influência das amizades, né? E aí a santa vem aconselhar, né? Eu aconselho aos que têm oração que, especialmente no princípio, procurem ter amizade e relações com pessoas que se ocupem da mesma coisa, né? Então, se você quer começar a ter uma vida de oração, principalmente no começo de sua caminhada, procure pessoas que também queiram ter vida de oração, né? Porque as coisas do serviço de Deus já andam tão fracas que é necessário aos que o servem apoiarem-se mutuamente para ir em frente, mutuamente para ir em frente. Então, se naquela época as coisas já eram fracas, imagine hoje em dia. Então, hoje em dia é muito mais importante você cultivar amizades de pessoas que querem ter uma vida espiritual valorosa e forte, né? Eu vejo muitas É, vezes, Bruno, que pois as não. pessoas, às vezes muito, até a gente também, né? A gente fica às vezes nesse impasse de não se desfazer de certas amizades com aquele pensamento de, eu tô sendo muito cruel, muito rígido, muito isso, muito aquilo. Só que é como você falou mesmo, existem momentos na vida espiritual, né? E nós, como iniciantes, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco é o lado dos iniciantes. Então, infelizmente, eu acho que só corroborando o que você falou, a própria experiência do dia a dia ela mostra isso, né? De que enquanto iniciantes não é o momento da gente estar se expondo demais. Pelo contrário, é o momento de evoluir, crescer na fé para um dia, com a graça de Deus, se Deus permitir, a gente sai por aí fazendo um pouco do que São Paulo fez, né? Trazendo as pessoas para Cristo, né? Exatamente. Então, aqui ninguém quer dizer que abandone todos os seus amigos, né? De jeito nenhum. É, Mas abra o olho e veja o que é que seus amigos fazem com você, seus amigos e familiares, né? Se só te levam ao pecado, se só te levarem aos maus caminhos, o conselho da santa não é o meu, nem o de Sérgio, o conselho da santa, né? Que eu sugiro aí quem seguir, procurar amigos que querem vida de oração, né? É próprio do humilde é. não confiar em si mesmo. Ou seja, se você é humilde, que é uma das grandes virtudes, né, que a pessoa pode ter, você não deve confiar em si mesmo. Por quê? Porque você sabe que você é suscetível a cair no pecado, né?
mas acreditar que o Senhor lhe dará o auxílio e atenção àqueles com quem conversa, pois a caridade aumenta ao ser transmitida, havendo mil benefícios a ser obtidos de que eu não falaria se não tivesse grande experiência da enorme importância disso. Ou seja, ela fala que seja humilde, não confie em você, confie em Deus, né? Ele vai agir da melhor forma, se coloque, se entregue a Ele, e Ele vai lhe auxiliar no que for necessário, né? Não só a manter as amizades boas, como afastar as amizades ruins, né? E aí a santa entra, especificamente na escolha das amizades, né? Homem como nós, Jesus cultivava as amizades humanas para santificar as nossas. Ou seja, Jesus ele tinha amizades para nos ensinar a santificar as nossas amizades. E a gente pode falar aí claramente que ele era amigo dos 12, que ele era amigo de Lázaro, que ele era amigo de Marta, de Maria Madalena, de Maria sua mãe, de seus parentes lá da época daqueles que conviviam com ele. Mas ele tinha uma predileção, né, a famosa predileção por Pedro, Tiago e João, né, que foram aqueles que o seguiram lá no monte, na festa da transfiguração, né, que a gente celebrou aí há poucos dias. Então, até o próprio Cristo, até o Deus encarnado, ele tinha predileção em amizades. Então, todo mundo tem. Isso aí não é nada de outro mundo, né? Se Deus tinha predileção, é lícito que nós também a temos, né? E aí, a santa vem falar dos 3 tipos de amores, né, que você pode ter nas amizades. E aí, falar de amores, né, hoje em dia, né, a palavra amor, ela é só praticamente jogada ou o amor familiar ou o amor entre marido e mulher, né, o amor sensual. Mas a santa, quando ela fala de amor, ela fala de amizade, né, que tem a mesma raiz, o amor e a amizade. Ou seja, quando ela fala de amor, ela fala do amor, como é que é? Filho, né, que filia, né, que é o gostar, né? Que hoje em dia seria a gente considerar o gostar, né? Que é o afeto, você ter afeto. E aí ela vai separar este amor, as amizades, o afeto, em 3 tipos de amores. O amor sensual, que é o amor de sentidos, o amor espiritual sensível, que é o amor que mistura o amor sensível com o amor espiritual, e, por último, e mais importante, ou o melhor, seria o amor puramente espiritual, né? Espera o Bruno entrar aqui. E aí, Brunão? E aí, Sérgio, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo também? Tô ouvindo também. Eu já até tinha começado o assunto, tinha rezado, se quiser rezar aí rapidinho, para a gente retornar. Tá bom. Então, vamos rezar uma Ave Maria rapidinho para a gente acalmar o nosso espírito, né, e retornar Uhum, à live. beleza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Beleza, eu tava falando, comecei falando das diferenças das amizades que a gente tem hoje em dia, né? A criança, ela faz amizade por qualquer motivo, né? Você mora na mesma rua do seu vizinho, e esse é o motivo de vocês serem amigos. E fazem amizades com os colegas de escola porque estudam na mesma sala. Depois fazem amizades com os colegas de faculdade porque estudam também, fazem o mesmo curso. Então, essas amizades iniciais da vida humana, elas têm a, o fundo, né? Assim, o motivo, coisas em comuns. E o que a santa quer vir a ensinar, né? Que o Frei vem também nos falar, é que as amizades elas devem ter como fim comum a Deus, né? As amizades devem ser aquelas amizades que nos levam a Deus. Ou seja, devem ser amizades espirituais, que é o nome desse capítulo aí, e é disso que a santa vai falar. Quer comentar alguma coisa?
Vamos lá. Santa Teresa d'Ávila, é bom a gente sempre ter em mente que ela escreve para religiosas, né? Então, existem coisas que convêm para os religiosos e coisas que convêm para os leigos. Então, no entanto, quando Santa Teresa d'Ávila ela fala de intimidades, de amizade, ela fala de amizade no sentido de intimidades. Então, é interessante notar que, do ponto de vista de Santa Teresa d'Ávila, a amizade ela deve ser entre pessoas que buscam a Deus e tentam servi-lo, né? Então, enfim, mas dando continuidade, Bruno. Eu já eu falei também que ela fala assim, né, que a grande mal é estar a alma só entre tantos perigos, ou seja, uma alma que não tem a amizade, não cultiva amizades espirituais, ou seja, uma alma que cultiva amizades que tem como foco outros desejos, né, outras vontades, ela está sujeita a grandes perigos, né? Ela principalmente a abandonar a caminhada, né? Abandonar o caminho da fé, o caminho espiritual, para se voltar a caminhos, né, do mundo, caminhos terrenos. E aqui eu vou ler uma citação do livro, né, que está aí no nosso material, quem puder acompanhar. É grande, na verdade, a fraqueza da alma, especialmente no início da vida espiritual. Talvez, para encontrar a Deus, ela tenha se isolado de seu meio familiar e social. As consolações sensíveis e as facilidades dos primeiros dias deram lugar à aridez na oração. Isso aí é uma coisa que a gente falou muito na live passada, né? Que a gente falou de aridez e de deserto da vida espiritual. E você consegue, normalmente, no começo da caminhada, é, ter consolações, porque você está iniciando este caminho, ou seja, tudo é novo, tudo é belo, tudo é espiritual. Mas quando você começa a ter os primeiros problemas, as primeiras aridezes, né? Você começa a sofrer a ausência, né? Então, continuando, né? E as dificuldades na prática da virtude. Como poderia permanecer fiel em seu isolamento? Mais tarde, quando Deus a sustentar com o que Santa Teresa chama de auxílio particular, ela poderá, quem sabe, suportar a solidão. Enquanto isso, a companhia e a ajuda dos outros lhe são certamente necessários. Ou seja, mais tarde, que a Santa vem falando, esse auxílio particular são as moradas superiores, as moradas a partir da quarta morada, onde Deus ele vem agir de maneira ativa na alma e a alma age de maneira passiva. Então, o que a Santa quer dizer? Que enquanto a alma não se encontra nas moradas superiores, ela precisa de amizades espirituais, né? E o que é que isso quer dizer, né? Que todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, seja de seus amigos, de seus familiares. E se a pessoa tem por interesse, tem por vontade, né, seguir o caminho na vida espiritual, ela deve sim cultivar as amizades espirituais. Agora, quando a alma ultrapassa essa primeira fase e já se encontra nas fases superiores, né, ela é capaz de sobreviver sozinha, porque ela tem a intervenção direta, né, o auxílio particular de Deus para essa caminhada de superar essas aridezes, né, e esses problemas. E eu vejo muito isso em Santo Agostinho, né? Eu estou lendo as Confissões e ele fala muito de amigos dele que eram maniqueus, né, e que foram abandonando junto com ele o, o, as heresias, né, que se praticavam na época, e esses amigos o ajudaram a se converter, né? E quando ele se converteu e se batizou, e os amigos tinham a vontade, né, uma grande vontade de viver a vida monástica, né, de se isolarem. Isso só é possível, né, como a gente está falando, quando a alma já vai avançada. Então, o Santo Agostinho, que é um grande doutor da igreja, precisou de amizades espirituais. Precisou de ter colegas que queriam a mesma coisa no começo, para não retornar
aos braços, né, das paixões que ele tinha na vida dele. Outro exemplo muito famoso também, Bruno, era a própria amizade entre São Francisco e Santa Clara, né? Exatamente. São Francisco de Santa Clara provavelmente não teria conseguido êxito na sua caminhada, e talvez São Francisco também, se não tivessem tido um ao outro, né, para suportar e dar força. Então, seguindo aqui, a gente fala, né, o próprio Deus se submete a isso, à necessidade de amizades espirituais. Como é que Deus se submeteu a isso? Ele colocou Jesus Cristo na Sagrada Família. Ele poderia ter separado Cristo, ter feito ele nascer sozinho de um. Ele era Deus, ele poderia apenas surgir no Surgir. deserto, né? Pronto já para ensinar, mas não, ele colocou Cristo no seio da Virgem para que ele tivesse convivência não só com seus familiares, com toda a sociedade ali daquela época, né? Tanto é que quando a gente está meditando lá a perda do encontro do menino Jesus no templo, né? Eles vão em uma comitiva e Maria e José só dão falta de Jesus mais tarde. Por quê? Porque era comum que as crianças elas andassem com todos os seus parentes, né? Todos aqueles que eram de sua casa, né? Da sua linhagem. E isso era algo comum. Então, o próprio Deus teve uma vida de amizades espirituais. Isso no início e no final, com os apóstolos, com Marta e Maria e Lázaro, todos aqueles amigos que ele cultivou em sua vida, né? São pessoas que eram benquistas e que procuravam serem santos, né? Eles procuravam servir a Deus e ao encontrarem aquele mestre, o grande mestre do mundo, né, que é Jesus Cristo, eles foram amigos de Cristo. Tanto é que aquela famosa frase que ele diz, né, já não chamamos de servos, mas sim de amigos, né? Ou seja, eles alcançam uma amizade espiritual com o Verbo encarnado. É interessante isso que você falou também, Bruno, sobre essa questão de Nosso Senhor ter tido uma família, porque a família talvez seja uma das maiores expressões de amizade, né? Ou, teoricamente, deveria ser, né? É, Quando as monjas, elas deixam a casa dos pais e elas vão seguir a vida religiosa, nos mosteiros elas ganham uma nova família, né? Que são as outras irmãs. e são pessoas Mesma que coisa querem a com os mesma coisa, né? frades. Exatamente. São pessoas que têm por finalidade chegar aí no céu, né? Então, nossa santificação não pode ser um produto apenas de nossos esforços pessoais. Depende muito dos nossos esforços, mas é necessário, né, a participação de pessoas de nossa convivência, nossos amigos e familiares, porque ninguém nasceu sozinho, né? Ninguém surgiu da pedra, né? Todo mundo nasceu de algum lugar. Então, por mais que você tenha uma família que é anticristã e tudo, aquela família, ela lhe alimentou, ele criou, ele fez, né, homem ou mulher, e ele deu a substância para você poder procurar a santidade. Então, mesmo assim, você ainda tem, ninguém conseguiu sozinho, né? Todo mundo precisou de ajuda. É isso aí. É uma lei geral, né, que as dificuldades do início da vida espiritual fazem sentir de forma mais aguda, né? Ou seja, é tão verdadeiro que no começo da vida espiritual você precisa de ajuda. É uma lei geral, todos precisam de ajuda, né? Santa Teresa, ela teve N amizades espirituais, não só das monjas lá que ela tinha convivência lá no Carmelo da Encarnação, como dos padres confessores e dos dirigentes espirituais que ela tinha. Todos eles tinham por amizade com ela, né? Todos eles tinham por amizade espiritual com a santa. E ela precisou deles para poder avançar na caminhada espiritual e nas moradas. E aí, vamos seguir para falar especificamente de Santa Teresa, né? As amizades que ela tinha na vida dela. Se vocês já leram ou já estudaram sobre Santa Teresa, ela perdeu a mãe muito cedo,
e ela tinha o costume de ler romances de cavalaria. Que romances de cavalaria são esses? São romances heróicos, né, onde um personagem, um cavaleiro, né, por isso que é o nome romances de cavalaria, praticava algum feito heróico, ou vencia uma guerra, ou derrotava um inimigo pessoal. Todos esses romances, né, envolviam a imaginação da santa, e ela encontrava nesses personagens, desses romances, né, amigos. E não eram os melhores amigos, né? Apesar de não existirem, eram amigos que colocavam no coração dela vontades diferentes do que aquela de ser santa, né? E além desses romances que ela lia, ela tinha uma parente, né? Que o pai dela sempre quis que a educação dela fosse uma educação religiosa forte, uma educação religiosa robusta, e tinha uma parente que vinha visitá-la com frequência, né? E essa parente levava ela para os caminhos contrários, né? Fazendo os gostos, provocando suas potências inferiores, suas sensações, para que ela sempre quisesse estar tendo prazer, seja ele um prazer de brincadeira, um prazer culinário. Essa parente dela, ela só queria levar a santa para uma vida de lazer, uma vida de prazeres, né? E esse não é o caminho, né, correto de se seguir. Não, ninguém está aqui dizendo que prazeres e lazer são coisas ruins, mas quem quer ser santo tem que procurar as coisas de Deus. Muitas poucas as vezes que essas duas coisas se juntam. E os lazeres podem ser vazios e as coisas de Deus, em sua totalidade, são coisas alegres, né? Apesar do sofrimento, os santos eles sempre foram alegres, né? É uma das marcas de quem vive o Evangelho. Aí a santa, ela foi tirada pelo pai da convivência com essa parente, porque ele não podia proibir a parente de visitar a casa deles. Então, como é que você vai fazer? Eu tô escutando o eco mesmo, Sérgio. Será que é o teu microfone? Meu Estão falando aqui que microfone. minha voz tá com eco. Não sei, vamos testar aí. Aí eu vejo. Vou dar uma tampadinha aqui Quando eu estiver enquanto tu falando, fala. tampa o microfone para ver se é isso mesmo. E agora, tá? Olha, é isso mesmo, sumiu o eco. Tá bom, vamos seguindo. Beleza. O pai dela afastou ela da parente, colocando ela para ser educada no convento de agostinianas, né? Agostinianas aí, para quem não sabe, são as monjas que seguem a regra de Santo Agostinho, né? Que era o que ele quis ver, isso aí, quem acompanhou o que eu estava falando antes. Mas o eco ainda está aqui, rapaz, eu não acredito. Espera aí. Eu vou diminuir um pouco o volume. Veja aí. Fala aí. Oi? Não ouvi não. Agora passou. Pronto. O pai dela, né, para afastar daquela parente que era bem conveniente, que queria meio que perder a santa, né, coloca ela no convento de agostinianas para ser educada, né? E ela encontrou lá naquele convento uma mestra muito virtuosa, que a ajudou a encontrar o caminho certo, né? E aí ela fala, né? Ela me contou que decidira ser monja apenas por ter lido as palavras do Evangelho. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ela me falava da recompensa dada pelo Senhor, a quem deixa tudo por ele. Essa boa companhia foi dissipando os hábitos que a má tinha criado, ou seja, essa monja virtuosa lá, agostiniana, foi limpando a santa dos maus hábitos que ela tinha sido criados pela parenta, né? Desintoxicando, né? Exatamente. Elevando o meu pensamento, né, a santa continua, no desejo das coisas eternas e reduzindo um pouco a imensa aversão que sentia por ser monja. Ou seja, a santa, a Madre Teresa, a mãe espiritual de quem reza, ela tinha aversão por ser monja, por causa dos romances de cavalarias e
e da, e da amizade com essa parente dela aí que causava problemas. Então, olha só o grau que pode chegar de putrefação que essas amizades, as mais amizades podem criar. Uma das maiores monjas, se não a maior monja da história, tinha aversão por ser monja. E, graças a Deus, uma amizade, né? Uma amizade virtuosa, uma amizade espiritual que ela teve por essa monja agostiniana, a fez reencontrar, né? A perder a aversão e desejar ser monja. Ela decidiu, né, a partir desse relacionamento que ela tinha essa monja agostiniana, decidiu por ser monja, né? E por causa de uma amiga chamada Joana, ela decide por entrar no Carmelo da Encarnação. Aí você vê como Deus age, né? Deus colocou essa amiga dela, ela poderia ter sido agostiniana e poderia ter sido uma boa freira agostiniana, mas por causa dessa amiga dela, né, dessa amiga Joana, que já era monja no Carmelo da Encarnação, a santa opta por entrar no Carmelo. E o resto é história, né? O resto é o que a gente está aqui vivendo hoje, né? E aí, todo mundo sabe que a conversão de Santa Teresa, assim, a segunda conversão, né, que é a conversão de quero ser santo de verdade, ela ocorre mais tarde, né? Então, quando ela entra no Carmelo, ela, mesmo cheia de boas intenções, ela sofre, né, como ela sempre sofreu durante toda a vida, com problemas físicos, né, problemas médicos, né? Ela precisa de atenção, de cura, né? E aí ela vai para a casa da irmã para se tratar, né? Torna-se amiga do pároco, pecador público da cidade. Ou seja, ela vai se tratar na casa da irmã e começa a se confessar com o pároco da cidade da irmã. E este pároco, ele vivia em pecado mortal. Ele era amigado, né, nas palavras aí, pelo menos aqui no Nordeste a gente usa bastante aí essa expressão amigado, né, quem é que vive junto com uma mulher sem estar casado, e padre não pode se casar no rito latino, então esse padre vivia com a mulher, tinha uma relação aberta, toda a cidade sabia, era público, e com tudo isso, ele ainda celebrava a missa e os sacramentos e vivia, né, um escândalo. E esse padre gostou tanto de Santa Teresa quando ela começou a se conversar com ele, que não só abriu para ela, né, contou para ela esse problema que ela não conhecia e ela teve um grande choque, mas através da amizade de Teresa, né, ele abandona essa relação errada que ele tinha com aquela mulher e vem a morrer um ano depois de conhecê-la, já arrependido, né? Ou seja, ela tirou aquele padre, aquele homem, da perdição eterna. Ele vivia em pecado mortal e provavelmente se arrependeu. Então, a amizade de Teresa, junto a esse pároco pecador público, né, que a gente pode dizer claramente, porque ele era um pecador público, ela converteu aquele padre e o ajudou a morrer fora do pecado mortal. Ninguém pode garantir que ele foi ao céu, pode ter ficado lá no purgatório, porque as penas temporais devem ter sido grandes, né, pelos pecados executados, mas ele escapou da perdição eterna, né? E quando ela volta pro mosteiro, ela constrói amizades, né, com as monjas e com os padres lá que iam ao mosteiro confessar as monjas, né? No material ela coloca, né, ao ter o primeiro arrobo, rezando o Veni Creator, né, que eu acho que todo mundo conhece, né? É um hino bem famoso, bem antigo também, né, já que a santa rezou o Veni Creator, né? Ela tem um arrobo, né, rezando o Veni Creator, que é um pedido do padre que a confessa, né, que ela está lá falando, e o próprio Cristo vai dizer a santa, né, já não quero que fale com homens, mas com anjos. Foram essas palavras ditas no fundo do meu espírito, a santa diz, né, essas palavras se cumpriram, pois nunca mais consegui permanecer em amizades, nem ter consolo, nem afeição particular, senão com pessoas que,
pelo que percebo, amam a Deus e procuram servi-lo. Não tenham como agir de outro modo. Ou seja, quando Cristo. Isso é até uma coisa. Tá rodando lá. E Sérgio, não. Sérgio, voltou? Tá me ouvindo? Travadinha aqui. Beleza. Então, quem tiver. Estão ouvindo, pessoal? Posso continuar? Eu estou vendo o Sérgio direitinho aqui, eu acho que voltou, né? Então vou continuar aqui. O mosteiro lá de Encarnação, ele tinha livre acesso, né? Qualquer pessoa da cidade, para quem acompanhou lá as primeiras lives que a gente fez, Doug, ele tirou fotos do castelo lá em Ávila, né? E o Mosteiro da Encarnação ele era dentro da cidade. Então, ele era praticamente uma praça, né? O pessoal ia para lá, conversava com as monjas à vontade, né? Eles podiam conversar com as monjas à vontade. As monjas tinham servos, algumas monjas mais ricas tinham servos que as ajudavam, né? Lá dentro do mosteiro, ou seja, era praticamente uma vida social normal da cidade lá de Ávila, né? E quando Cristo fala com a santa, ela percebe que ela está perdendo seu tempo, né? O tempo dela que é de viver em oração, conversando, fofocando com as irmãs, com o povo da cidade. E aí, ela, ao receber esse arrobo, né? Lá quando reza a fim do Espírito Criador, ela abandona por inteiro, né? A vontade e as conversas e amizades que não são espirituais, né? E aí ela começa a cultivar as amizades espirituais com algumas freiras e algumas pessoas da cidade que têm por intenção de viver uma vida espiritual verdadeira e forma, a partir desse grupo de amigos, esse pequeno grupo de amigos aí, quem assistiu o filme, principalmente o filme espanhol da história da vida de Santa Teresa, pode acompanhar. Ela tem as ideias da fundação do Carmelo Reformado, né, de criar o mosteiro de São José lá em Ávila. Ela tem essas ideias a partir essas amizades espirituais que ela mantinha, né? E aí ela fala, né? Porque de uns anos para cá não posso ver pessoa que muito me agrade sem desejar vê-la totalmente dedicada a Deus. Então, não só as amizades da santa são agora amizades espirituais, como quando ela encontra alguém que ela gosta, ou seja, quando ela quer desenvolver amizade com alguém, ela quer entregar essa pessoa a Deus. Ou seja, ou que ela entre no Carmelo, ou que ela viva fora do Carmelo uma vida santa, né? E aí a gente colocou no material alguns amigos, né, que a santa tinha, né? Esse era o Frei Garcia de Toledo, os frades Banhes, Mariano, Graciano, Ana de Jesus e Ana de São Bartolomeu, entre outros. Esses aí que são listados são amigos espirituais da santa. E aí, O próprio São João da Cruz também. São João da Cruz, né? A gente pode falar aí, praticamente todos os contemporâneos santos da época, né? Foram amigos espirituais da santa, né? Que ela não só se correspondia, quem tiver aí as obras completas, tem uma grande quantidade de cartas da santa que ela fala, e não fala nada além de Deus, né? Não fala nada além do amor, né? Ela sempre tratava somente de assuntos espirituais.
E aí a gente vai entrar, né, agora na parte mais técnica do que a santa vem tratar de amizades, né? Ela fala de uma doutrina sobre amizades, ela divide as amizades em três partes, né? Que são, que aí a gente vai falar agora mais para frente, né? E aí, iniciando pela importância, né? Todas as grandes decisões da Santa Teresa foram inspiradas, ou pelo menos apoiadas, por suas amizades, né? E os sentidos, o Frei vem completar, os sentidos são para a vida sobrenatural, aqueles que as raízes são para a planta. É através dele que recebemos o alimento. Ou seja, os sentidos que o Frei está falando são os sentidos inferiores, né? Os sentidos externos. Então, nós somos alimentados pelos sentidos, pela audição, pela visão, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que tocamos. Então, a santa ela era alimentada pelas amizades espirituais que tinha. Ela era alimentada por coisas boas, porque ela conversava coisas boas com seus amigos, ela via coisas boas com seus amigos. E aí a gente pode fazer o reverso, né? O que é que você conversa com seus amigos, né? O que é que você vê com seus amigos? O que é que você faz? Como você alimenta a sua alma, né? Que tem essas folhas aí externas sendo alimentadas pelo mundo. Como é que você alimenta? Muitas vezes a gente não É, pode escolher o trabalho ou outras coisas, mas a gente pode escolher os amigos espirituais, aqueles que a gente vai dividir a vida. E aí, inclusive, Bruno, pois não. inclusive, muitas vezes, até nessa questão de luta contra o pecado mesmo, é muito comum a gente escutar assim, um pecado mortal, ele é precedido de um pecado venial. Mas o pecado venial, na maioria das vezes, ele é precedido de um consentimento nos sentidos. Então, é muito famosa aquela frase, os olhos são a janela da alma, né? Mas é verdade mesmo. Porque você começa um consentimento por parte dos seus sentidos, aquilo se transforma num pecado venial e se desdobra num mortal. Então, essa vigilância dos sentidos, ela é realmente muito importante. E não só a vigilância dos sentidos, mas principalmente no que a gente está tratando hoje, a escolha das amizades, né? Que É. você escolhendo amizades que você sabe que não tem a menor intenção de lhe levar para o céu, né? De só quer conversar ou tratar coisas que não são coisas espirituais, você vai estar recebendo toda hora ali, sendo alimentado por coisas ruins, né? Sendo alimentado por coisas ruins. É diferente de uma pessoa que já está firme na fé, né? Que é aquela pessoa que está tão firmada que é capaz de ir tentar converter suas antigas amizades, né? Porque ela já largou, já viu que é verdadeiro e agora ela vai tentar chamar os outros. Mas como a gente está aqui falando de principiantes, né? Aqueles que ainda não chegaram ainda às quartas moradas, então todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, principalmente com as amizades, porque você é muito suscetível, né? A pessoa, todo mundo é suscetível aos seus amigos. Por quê? Porque você tem um querer bem, um amor natural. Porque os amigos são aqueles que você tem alguma relação, você tem algum gosto inicial. Ninguém faz amizade com quem você não Um gosta. afeto, né? Exatamente. Esse afeto ele é capaz de baixar algumas barreiras que a pessoa pode ter até levantado para não cair em pecado, né? Esse afeto ele pode abaixar essas barreiras, né? Então, compreendemos então a influência que pode ter sobre o desenvolvimento da vida sobrenatural, ou seja, o desenvolvimento. A gente não está falando de vidas consolidadas, vidas que estão lá na frente da caminhada, né? Da vida sobrenatural, o meio, o ambiente onde se movem os sentidos e, sobretudo, as amizades que os afetam de maneira mais profunda e mais constante. A alma que começa será, via de regra, mais sensível a esta influência das amizades, né? E aí a santa vem aconselhar, né? Eu aconselho aos que têm oração que, especialmente no princípio, procurem ter amizade e relações com pessoas que se ocupem da mesma coisa, né? Então, se você quer começar a ter uma vida de oração, principalmente no começo de sua caminhada, procure pessoas que também queiram ter vida de oração, né? Porque as coisas do serviço de Deus já andam tão fracas
que é necessário aos que o servem apoiar-se mutuamente para ir em frente. Então, se naquela época as coisas já eram fracas, imagine hoje em dia. Então, hoje em dia, é muito mais importante você cultivar a amizade de pessoas que querem ter uma vida espiritual valorosa e forte, né? Eu vejo muitas É, vezes, Bruno, que as não, pessoas, às vezes até a gente também, né? A gente fica às vezes nesse impasse de não se desfazer de certas amizades com aquele pensamento de, eu tô sendo muito cruel, muito rígido, muito isso, muito aquilo. Só que é como você falou mesmo, existem momentos na vida espiritual, né? E nós, como iniciantes, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco é o lado dos iniciantes. Então, infelizmente, eu acho que, só corroborando o que você falou, a própria experiência do dia a dia, ela mostra isso, né? De que, enquanto iniciantes, não é o momento da gente estar se expondo demais. Pelo contrário, é o momento de evoluir, crescer na fé para um dia, com a graça de Deus, se Deus permitir, a gente sai por aí fazendo um pouco do que São Paulo fez, né? Trazendo as pessoas para Cristo, né? exatamente. Então, aqui ninguém quer dizer que abandone todos os seus amigos, né? De jeito nenhum. É, Mas abra o olho e veja o que é que seus amigos fazem com você, seus amigos e familiares, né? Se só te levam ao pecado, se só te levarem aos maus caminhos, o conselho da santa não é o meu, nem o de Sérgio, o conselho da santa, né, que eu sugiro aí quem seguir, é procurar amigos que querem vida de oração, né? É próprio do humilde é. não confiar em si mesmo, ou seja, se você é humilde, que é uma das grandes virtudes, né, que a pessoa pode ter, você não deve confiar em si mesmo, porque você sabe que você é suscetível a cair no pecado, né? Mas acreditar que o Senhor lhe dará o auxílio e atenção àqueles com quem conversa, pois a caridade aumenta ao ser transmitida, havendo mil benefícios a ser obtidos de que eu não falaria se não tivesse grande experiência da enorme importância disso. Ou seja, ela fala que seja humilde, não confie em você, confie em Deus, né? Ele vai agir da melhor forma. Se coloque, se entregue, né, a Ele, e Ele vai lhe auxiliar no que for necessário, né? Não só a manter as amizades boas, como afastar as amizades ruins, né? E aí a santa entra, especificamente na, na escolha das amizades, né? Homem como nós, Jesus cultivava as amizades humanas para santificar as nossas. Ou seja, Jesus ele tinha amizades para nos ensinar a santificar as nossas amizades. E a gente pode falar aí claramente que ele era amigo dos 12, que ele era amigo de Lázaro, que ele era amigo de Marta, de Maria Madalena, de Maria sua mãe, de seus parentes lá da época, daqueles que conviviam com ele. Mas ele tinha uma predileção, né, a famosa predileção por Pedro, Tiago e João, né, que foram aqueles que o seguiram lá no monte, na festa da transfiguração, né, que a gente celebrou aí há poucos dias. Então, até o próprio Cristo, até o Deus encarnado, ele tinha predileção em amizades. Então, todo mundo tem. Isso aí não é nada de outro mundo, né? Se Deus tinha predileção, é, é lícito que nós também a temos, né? E aí, a santa vem falar dos 3 tipos de amores, né, que você pode ter nas amizades. E aí, falar de amores, né, hoje em dia, né, a palavra amor, ela é só praticamente jogada ou o amor familiar ou o amor entre marido e mulher, né, o amor sensual. Mas a santa, quando ela fala de amor, ela fala de amizade, né, que tem a mesma raiz, o amor e a amizade. Ou seja, quando ela fala de amor, ela fala do amor, como é que é? Filho, né, que filia, né, que é o gostar, né? Que hoje em dia seria a gente considerar o gostar, né? Que é o afeto, você ter afeto. E aí ela vai separar este amor, as amizades, o afeto, em 3 tipos de amores. O amor sensual,
que é o amor de sentidos, o amor espiritual sensível, que é o amor que mistura o amor sensível com o amor espiritual, e por último, e mais importante, ou o melhor, seria o amor puramente espiritual, né? E aí, como a gente sabe que as monjas, ela fala, a santa normalmente ela escreve para monjas, ela nem se prolonga no amor sensual, o amor sensível, né? Que é um amor típico de casais casados. Ou seja, é um amor que só é lícito dentro da relação matrimonial. Então ela nem se procede, ela nem procede muito no assunto, porque as monjas não devem ter amor sensível, ou seja, amor que estimule os sentidos, amor que cause prazer pelo toque, pelo carinho. Esse amor só deve ser vivido entre o homem e a mulher, o marido e a mulher, né, no caso. Então ela nem se procede, Inclusive, Bruno, pois não. pode terminar, eu Não, continuo com ela esse nem termo. fala sobre isso, ela apenas diz que isso aí só pode ser lícito, porque até na relação matrimonial ela pode ser ilícita, né? Se não tiver consentimento, se não tiver. Então, esse amor sensível, ele só pode ser lícito, esse afeto sensual, né, que atinge os sentidos, ele só pode ser lícito dentro do casamento. Pode falar, Sérgio. Eu achei importante isso que você falou, porque você foi bem claro, né? Você falou, isso é lícito dentro do matrimônio, né? Você foi certeiro, bem preciso. E é interessante isso porque entre namorados não é lícito, entre noivos não é lícito. Você falou uma coisa bem, bem cirúrgica. Você disse assim: não é lícito eu estar alimentando certas coisas na outra pessoa, né, de forma sensível. Exatamente. E isso faz todo sentido, pessoal, porque para a igreja, o que é reconhecido mesmo para a igreja é uma coisa chamada matrimônio, entendeu? Namoro é uma coisa mais ou menos, noivado é uma coisa mais ou menos. Agora, quando a gente coloca o carimbo de um sacramento, aí isso é plenamente reconhecido pela igreja. Então, é interessante esse comentário de Bruno, porque para nós que somos leigos e muitas das pessoas que veem nossas lives são casais de namorados, noivos, enfim, é importante entender que só é lícito esse tipo de experiência de amor sensível para as pessoas que possuem o vínculo do matrimônio, né? Um sacramento. Porque ali está toda a graça de Deus. Travou aí? Agora voltou. Retornou. Aqui tá ok. O importante de falar nisso, isso aí, é porque esse amor, esse primeiro amor que a Santa descreve, é amor puramente sensível, não tem nada de espiritual. É um afeto puramente prazeroso. Então, isso aí só é lícito no casamento, certo? Então, ela continua, né? O segundo tipo de amor é aquele que mescla o amor sensível com o amor espiritual. Ou seja, né, amizade entre pessoas espirituais. Mas o que é que ela quer dizer com isso? Né? Que é uma amizade que pode ter um certo afeto sensível. Ou seja, você pode abraçar seu amigo, você pode ficar junto dele, você pode pegar na mão. Ou seja, as freiras elas têm um contato sensível. Quando eu falo isso de sensível, quer dizer que ela tem uma relação carinhosa de afeto, mas é completamente diferente de um amor puramente sensual, sensível, entendeu? Porque esse amor é espiritual, ou seja, você tem afeto pelo outro porque você ama a Deus e ama a Deus através daquele outro. Então você pode sim ter um amor espiritual sensível, ou seja, um amor que você é afetuoso com seus filhos, com seus amigos. Você pode ter sim esse amor espiritual sensível, sendo de uma forma lícita entre as amizades. E aqui Hermes falou muito bem, né? São João Paulo II, ele trata muito bem sobre o amor sensível, o puramente sensível, na sua teologia do corpo, certo? E aí a santa vem dizer, né? Não, o Frei fala,
pela atmosfera que criam ao redor das almas, pela força persuasiva que juntam aos conselhos dados, pelo auxílio afetuoso que proporcionam, estas amizades podem arrancar as almas do isolamento, de um ambiente nocivo ou da mediocridade de um meio, para elevar a regiões mais puras e mais sobrenaturais. Ou seja, uma alma que está lá sofrendo, padecendo de algum sofrimento, talvez apenas um olhar, um carinho, um abraço, é capaz de, assim, dessas amizades espirituais sensíveis, é capaz de reconquistar aquela alma, de trazê-la do buraco onde ela está e elevá-la às coisas mais sobrenaturais. Né? Esses tipos de amizade geram uma afeição, ou seja, você gosta da pessoa, você quer estar com aquela pessoa, você quer segui-la, né? Que é exatamente o que ocorre com Jesus e Santa Teresa. Né? Ela quer seguir a Cristo, ela quer ter essa relação, né? E aí o Frei fala, sem cair em excessos, ou seja, né? Você pode inclusive ter uma amizade espiritual sensível com seu namorado e com sua namorada ou com seu noivo. É possível e é lícito. Mas se cair em excesso, ou seja, se você abandonar o espiritual e for puramente para o sensual, né? E cair em excessos, né? Você vai pecar, né? Então, sem cair em excessos, a amizade espiritual sensível pode se transformar inconscientemente numa afeição desordenada ou uma amizade particular e exclusiva, que já é uma desordem. Ou seja, aquele pessoal que é ciumento demais, que quer ter seu amigo apenas para si, Controlador demais. controlador, aquele, todo mundo aí já deve ter passado por esse tipo de amizade, né? De experiência de vida. Porque essa amizade, ela vai correndo tanto para o sensível, tanto para o afeto, você vai gostando tanto daquela pessoa que você quer separá-la do mundo. E isso Exatamente. já vem a ser ilícito, né? Já vem a ser ilícito. A santa, ela dá alguns sinais psicológicos mais profundos, né? A amizade que provoca o desvio, né, e se nutre de futilidades, ou seja, amizades que vão perdendo o lado espiritual. Né? O sentir a ofensa feita amiga, o desejo de ter com que lhe dar prazer, a busca de tempo para lhe falar, e muitas vezes para dizer o quanto a ama, e outras impertinências, em vez de falar de quanto ama a Deus. As ninharias daqui e adivinhas são incontáveis. Ou seja, isso aí é uma coisa que acontecia nas irmãs. Elas gostavam tanto uma da outra que, em vez de estar querendo conversar sobre Deus, você queria dizer, irmã, gostando de você. Isso acontece entre nós seculares e as irmãs também. Né? A gente tem as irmãs lá no Carmelo que a gente se afeiçoa mais. E se você quiser ir lá só É. para se você quiser ir no Carmelo só para falar com a irmã porque você gosta mais dela, então você está perdendo. Você deve ir lá falar com a irmã sobre Deus. Né? Isso aí eu estou falando de mim, né, que tenho minhas afeições no Carmelo. E para todas as amizades aí. A Santa, ela abre esse parêntese para a gente sempre tomar cuidado, para não perder o caráter espiritual nas nossas amizades sensíveis, que são aquelas amizades que levam o afeto. Né? Quer comentar alguma coisa, Sérgio? Não, não, pode prosseguir. Pronto, e aí o Frei ele vem falar, né, de Santa Teresinha, né, que teve dúvidas a respeito, ela teve dúvidas a respeito de como discernir se uma amizade era boa ou não, né? E num verso de uma estampa colocada dentro do seu breviário, copiaram esta mensagem da Noite Escura, que a Noite Escura é o livro de São João da Cruz, né? Quando a afeição é puramente espiritual, à medida que cresce, aumenta também a de Deus. Ou seja, se sua afeição tem um caráter espiritual, né? Ou seja, a amizade espiritual é sensível. Quanto mais você se torna amigo daquela pessoa, mais você se aproxima de Deus, né? E quanto maior é a sua lembrança, maior igualmente é a de Deus. E infunde desejos neles e em crescendo, uma cresce a outra. Ou seja, para ter certeza que sua amizade com alguém é espiritual, verifique, né, que se quanto mais você se torna amigo daquela pessoa, você também se torna mais amigo de Deus. Se for o contrário, se aquela pessoa lhe tira de Deus, lhe afasta de Deus, essa amizade está desregulada. Você ainda pode corrigir, mas se não conseguir corrigir, é melhor abandonar, né? Porque dentro da amizade espiritual sensível, o mais importante é o espiritual. Quer comentar alguma coisa, Sérgio?
Não, assim, só um parênteses muito rápido, que eu acho que o que fica mais claro nessa formação é não ter medo de cortar amizades, né, Bruno? Com certeza. Não ter medo, não ter esse receio, não ter medo, o mundo não vai acabar por causa disso. Você não é uma pessoa perversa, você não é uma pessoa má, você simplesmente está procurando crescer na vida espiritual. E para crescer na vida espiritual, a gente precisa parar de se expor a perigos. Nada que impeça, né, de quando você estiver mais avançado na fé, de voltar e tentar trazer aquela pessoa para Deus, né? Porque nosso trabalho como cristão sempre será evangelizar, né? E de evangelizar. Então, por mais que no início você tenha que se afastar, né? Você pode sim voltar. Então, não leve, não vá pensando, vou me afastar do mundo, vou me trancar. Você pode ter esse carisma, né? Essa vocação de se trancar num Carmelo. É possível, né? Que seja a sua vocação. Mas se você for secular como nós, que somos inseridos no mundo, no começo, quando sua alma ainda é fraca no caminho espiritual, ela deve sim se afastar das más amizades, aquelas que não levam a Deus. E aí, por último, a gente vai falar do que a Santa descreve como sendo a amizade perfeita, que é a amizade puramente espiritual. E aí ela vem dizer que este amor, esse afeto, ele puramente espiritual, é o alvo de todas as amizades. Ou seja, por mais que você tenha amigos espirituais sensíveis, você deve sempre trabalhar com essas suas amizades, que apesar de espirituais sensíveis serem listas, elas devem sim progredir igual à nossa vida espiritual, né, que é uma progressão para dentro, né, para a sétima morada, elas devem progredir para serem amizades puramente espirituais, né? E essas amizades puramente espirituais são as amizades de quem já estão nas moradas superiores, aquela pessoa que está vivendo, né, uma vida já iluminada, uma via de amizade com Deus. Então, ao se tornar amigo de Deus, ou seja, ao ser amigo de Deus lá, ter passado das quartas moradas, ter entrado nas quartas moradas e ter entrado nas quintas moradas, ao ser claramente amigo de Deus, você faz amizade com outros, porque você é amigo de Deus. Esse aí seria o resumo, né? Do mesmo jeito, assim, é muito legal quando você via São João Paulo II encontrar santos, porque parecia que eles eram amigos de muitos anos, né? Assim, quando ele foi visitar, se não me engano, a irmã Lúcia, né? Que é a freirinha lá de Fátima, né? Quando ele foi para lá, parecia que ele estava encontrando uma amiga de longa data. Quando ele veio visitar a irmã Lúcia aqui no Brasil também, quando ele visitava Madre Madre Teresa Teresa de Calcutá. de Calcutá também, você olhava aquilo, você acha que Madre Teresa de Calcutá ligava para São João Paulo II? Aquela mulher tinha tempo para ligar? Não, mas era uma amizade puramente espiritual, porque a Madre Teresa amava a Deus e São João Paulo II amava a Deus. E essa amizade, ao amar a Deus e serem amigos verdadeiros com Deus, eles eram amigos através de Deus, né? Que essa aí é a amizade. E quando você está lá lá nas altas moradas, né? Nas sextas e sétimas moradas, você se torna amigo de todos, porque você passa a amar a todos através de Deus, né? E aí a gente vê isso aí personificado nos grandes santos da igreja, em São Francisco de Assis, em Santa Clara, em Santa Teresa, em Madre Teresa de Calcutá, em Irmã Dulce dos Pobres. Todos eles estavam lá, amavam os outros porque amavam a Deus. E Deus, ele ama todas as suas criaturas, ele ama todos os seus filhos. Então eles amavam o, os outros espiritualmente porque amavam a Deus, né? Este amor só é tão puro em seu objeto porque é inteiramente espiritual e porque dominou todas as tendências naturais na alma. Ou seja, é um amor puro, perfeito, que não tem interesse nenhum. É aquele amor que São Paulo fala lá naquela carta, né, que o povo gosta de ler nos casamentos, né? É, e, é, até esqueci agora, né? O amor é O na compassivo, não sei o quê. caridade. Pronto. Esse é o amor, é a caridade perfeita. E esta é a amizade perfeita, a amizade totalmente espiritual. E aí encerramos O nosso povo gosta assunto. de ler nos casamentos, é, Bruno? É, tu nunca viu não isso no casamento? O povo não sabe nem do que se fala, meu irmão. O povo lê nos casamentos.
É isso aí, encerramos. Quer comentar alguma coisa, Sérgio? Não, não, você foi preciso nos comentários. Tá um doutor da igreja. Vou rir para não chorar, Sérgio. Pois é, gente. Pois então, aí, gostaria de agradecer a presença de Sérgio aí, que veio nos ajudar, nos socorrer aí, já que Doug voltou a dar aula. Quinta-feira a gente se reencontra. Vamos falar sobre um assunto que eu sei que muita gente já falou sobre direção espiritual, né? Que é uma coisa que Frei Rui Marim fala que é um dos motivos que as almas se perdem, é por não ter dirigente espiritual. Então, a gente vai falar especificamente sobre a direção espiritual, que é uma qualidade de amizade espiritual que você deve ter com o seu diretor, né? Que todos nós deveríamos ter, né? Mas tá em falta no mercado, diretor espiritual. Então terminamos por aqui, Bruno. Encerramos. Vamos rezar e pedir a intercessão, né, de Santa Teresa nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, te louvamos e agradecemos por nos ensinar sobre as amizades. Te pedimos fielmente que nos encaminhe em direito para vivermos as amizades espirituais em nossas vidas. Que nós possamos chegar nesse grande amor, que é o amor espiritual. O amor pelo próximo, o amor pelo irmão, o amor espiritual. Que Santa Teresa, a nossa mãe espiritual, venha nos ensinar também a viver esse amor, junto com nossa mãe do céu, aquela que gerou em seu ventre e deu à luz ao amor no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falou, pessoal. Boa noite. Até quinta-feira. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, Brunão. Boa noite. Falou, Sérgio. Boa noite.